Olá, eu sou a Laura. Eu sou o Bernardo. Nós somos o Playdance. Bom, se você viu o primeiro vídeo de emagrecimento com dicas bem legais que a Luana Flores nos trouxe e estava esperando pelo segundo vídeo com ela, é hoje, tá? Então, antes da gente abordar o assunto, se você quiser acompanhar mais sobre o nosso programa, sobre as nossas dicas, sobre as nossas sugestões, sobre as atividades que a gente realmente faz, acessa playdance.com.br para dançar, se divertir e ter resultados que nem eu e a Laura já tivemos, muitas outras mulheres, muitos outros homens também já tiveram. Então hoje o tema é compulsão alimentar e a gente está trazendo mais uma vez no Playdance Convida a nossa nutricionista Luana Flores, que sabe demais, sabe muito e vai tirar muitas dúvidas importantes pra gente sobre esse assunto. Antes de tudo, muito obrigada mais uma vez por estar com a gente. Eu já coloco pro pessoal o teu IG para eles te seguirem. Então, muito obrigada pela oportunidade, pela participação. Meu IG é Luana Flores Nutri. Segue lá e pega as minhas dicas. Bom, primeiro de tudo, uma dúvida que vem surgindo é se existe a compulsão alimentar e se existe, o que é. Bom, a compulsão alimentar é realmente um processo bioquímico de desregulação dos neurotransmissores do cérebro. A gente tem um compêndio de neurotransmissores que funcionam dentro do nosso cérebro, são substâncias que mandam no nosso comportamento orgânico e metabólico. Então isso é muito importante. A compulsão alimentar tem a ver com uma baixa de serotonina e dopamina, que são dois dos principais neurotransmissores que mandam no nosso organismo. A serotonina nos dá uma sensação de equilíbrio, de bem-estar, de colo, de segurança, de domínio sobre as coisas. E a dopamina nos dá foco, desempenho, vontade, ambição por conseguir chegar mais em algum lugar e focar naquilo, entrar mais dentro. Quando a gente perde quantidade desses neurotransmissores, daí um dos grandes problemas que pode acontecer é a compulsão alimentar. Tá certo. E dentro do assunto compulsão alimentar, tem alguma forma de controlar ou diminuir, por exemplo, a vontade, o desejo, o ímpeto de comer doces em alemão? Existe alguma forma? Então, o que acontece? A questão da compulsão alimentar ligada a doces tem a ver com uma baixa muito abrupta, muito grande, o feedback negativo que a gente chama de serotonina, que é esse neurotransmissor que nos dá a questão do equilíbrio. Então a gente perde o equilíbrio e tem essa necessidade de doces. O que acontece? A serotonina, ela é a primeira fabricação, o primeiro pulso de fabricação é na primeira hora, quando a gente acorda, e depois a gente tem um pulso de fabricação dessa serotonina a cada 6 horas dentro do organismo. A serotonina, ela vem de um aminoácido essencial, das proteínas de alto valor biológico. Então, que é o triptofano. Então é muito importante a gente ter a quantidade certa de proteínas de alto valor biológico nesses momentos certos, quando a gente acorda e depois a cada 6 horas. Só que isso precisa ser acompanhado de alguns minerais, principalmente o magnésio e algumas vitaminas do complexo B. Então tem que ter uma alimentação bem regulada. O complexo B e o magnésio vem mais dos vegetais, de frutas e de alguns cereais. Então, na verdade, a gente precisa ter as combinações certas nos determinados momentos do dia. As pessoas precisam entender que não é só comer pouco ou muito que emagrece. Se tu não tiveres tudo que precisa no organismo nos momentos certos, o organismo desregula, baixa a serotonina e daí a necessidade de doce que não consegue ser controlado. Sim. Ótimo. Entendo muito sobre isso. Acho que uma coisa legal também de comentar é não só, óbvio que tudo isso que tu falou é importantíssimo, mas tem alguma forma de, às vezes, em uma refeição mesmo, ou em um prato, ou numa entrada, num prato principal, numa sobremesa, enfim, em um prato a gente conseguir equilibrar, às vezes até mesmo a parte doce da refeição e não ter a vontade, o desejo, aquela gula muitas vezes, né, de comer a sobremesa e matar a vontade?
Então, isso é muito importante, Bernardo, porque o que acontece? As pessoas acham que o doce se resolve comendo com o doce, só que na verdade a gente precisa justamente ter um prato muito bem equilibrado, com essas proteínas de alto valor biológico, uma quantidade de carboidrato de baixo índice glicêmico, que te deixa alimentado por mais tempo e dê essas vitaminas do complexo B, que são bem importantes, e também com o suficiente de salada, que vai te dar a parte dos minerais, principalmente do magnésio. Ou seja, tem que ter uma alimentação bem equilibrada. Quanto mais equilibrada for a alimentação, menos se entra nessa necessidade de doce. Muito embora os tipos metabólicos influenciem nisso e as questões hormonais também. Ótimo. Eu acho que sei qual vai ser a resposta da próxima pergunta, mas eu vou fazer ela do mesmo jeito para ficar bem claro, inclusive para mim. Eu adoro comer massa, comer pizza, polenta. Tenho certeza que muitos de vocês também se familiarizam com isso que eu estou dizendo, mas tem alguma forma de equilibrar e baixar essa vontade, esse desejo, essa compulsão por comer carboidrato, descendo a ladeira mesmo, como se não houvesse amanhã? Bom, então assim, tem muitos fatores para que isso aconteça, tá? Um deles é o estresse, então é necessário controlar o estresse até através da alimentação, com uma questão muito importante dos antioxidantes aí trabalhando nesse quesito, que tem a ver com o cortisol, que é o hormônio do estresse, porque ele baixa a serotonina e te dá essa necessidade daí, essa questão mais compulsiva por doces e carboidratos pesados. A gente tem que dormir bem o suficiente, porque sem os IGFs, que são os fatores de reparo, que só acontecem durante uma noite profunda, é que no outro dia, quando a gente acordar, a gente vai conseguir formar serotonina o suficiente. A gente precisa de exercício físico, o organismo não foi feito para ficar parado, então essa necessidade do organismo de fazer exercício não tem a ver só com emagrecer, e sim com a gente ter a secreção certa dos neurotransmissores, porque a gente libera endorfinas, a gente libera serotonina, dopamina, tudo isso durante uma sessão de exercício. Então fazer exercício, dormir bem e controlar o estresse são outras maneiras muito importantes, além de uma alimentação equilibrada, para a gente conseguir não ter tanta compulsão, tanta vontade de comer. Sempre os tipos serotoninérgicos sempre vão gostar de doces ou carboidratos, mas existe uma grande diferença entre gostar e precisar deles. Então a questão é o controle, isso é que é muito importante. O crucial de tudo isso que a Lu tá falando é alimentação equilibrada, né? Não é que tu não possa comer, mas é muito importante a gente conseguir equilibrar a nossa alimentação para ter sucesso, né? Na vida, de uma maneira saudável e duradoura, né? E sempre que a gente gerar por longo prazo uma restrição muito alta para o nosso organismo vai cobrar essa conta. Então, por isso que táticas mais ostensivas têm que ser usadas por um tempo determinado, mas o que importa, no geral, é ter equilíbrio na alimentação. Uma hora a conta vem, né? O problema sempre é o retorno, né? Porque quando tu corta, às vezes, demais numa alimentação, corta muito o carboidrato, passa uma semana sem comer carboidrato, na semana seguinte tu vai estar assim, só quero carboidrato. Então, às vezes, é melhor naquela semana só reduzir a quantidade de carboidrato, mas seguir comendo do que, né, quando existe um corte mais ostensivo, daí sim é necessário que tenha uma suplementação ou uma complementação funcional que dê um suporte para que essa serotonina não caia tanto, para que a dopamina não caia tanto, tá? Existem suplementos e complementos funcionais que fazem isso. Mas o que acontece? Sempre que a gente gerar um feedback muito negativo para dentro do organismo, ou seja, criar uma grande restrição de algo que não está entrando, quando tu começares, quando voltar a consumir, o organismo vai fazer um feedback super positivo, tão positivo quanto foi o negativo, para depois entrar em equilíbrio. Ele não entra em equilíbrio direto. Então ele sempre vai querer cobrar essa conta. Isso é uma verdade bioquímica que acontece com todo ser humano. Eu sou muito mais do salgado, que nem eu comentei, né? E a Laura, como a gente já deu a entender, é muito mais do doce. Até que ponto que os biótipos interferem nesse desejo, nessa vontade de comer ou mais salgado ou mais doce, ou os dois juntos, enfim? Então, assim, é muito importante essa pergunta, porque existem tipos físicos diferentes e tipos metabólicos diferentes.
Então, assim, a pessoa que é muito do doce ou do carboidrato pesado é uma pessoa que ela é mais serotoninérgica, ela precisa de uma serotonina mais alta para o organismo ficar em equilíbrio. A pessoa que é mais do salgado, das carnes, muitas vezes até das bebidas alcoólicas, daí depende porque existem tipos mistos, ela é uma pessoa mais dopaminérgica, que é uma pessoa que precisa de uma dopamina mais alta. Então é muito importante que a gente identifique qual é o tipo metabólico da pessoa para entender as suas necessidades. O metabólico é uma questão de questionário, de entendimento sobre as necessidades e a avidez da pessoa sobre a alimentação. Que é no caso histórico, por exemplo, que ela já teve. Isso, histórico de alimentação, questões culturais e tudo mais, tu vê como é que isso foi se formatando, como ela funciona. E daí tu tem que conseguir correr atrás disso, das necessidades, para ficar com esses neurotransmissores equilibrados, né? Então dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, isso é muito importante. É verdade. Tá? Agora sim, a gente tem, claro, os tipos mistos também, e todo mundo se beneficia através do exercício de uma alimentação equilibrada. Só que a alimentação equilibrada para uma pessoa dopaminérgica é diferente do conteúdo alimentar de uma pessoa equilibrada, de um equilíbrio alimentar para uma pessoa serotoninérgica. Então não dá para botar todo mundo no mesmo balaio, é importante identificar isso. Esse fato já de ter um biotipo propício, se tu souber qual que é o teu biotipo, tu já vai conseguir lidar um pouco melhor com que alimento tu deve buscar, como tu deve comer, planejar melhor a alimentação para não sofrer tanto também numa mudança de hábito. Verdade. Bom, a gente estava falando de doces. Até que ponto que é verdade o homem gosta mais de salgado, a mulher gosta mais de doce, e até que ponto também os hormônios, ou melhor, os exercícios interferem na parte hormonal e também na alimentação das pessoas? Bom, então assim, ó, os hormônios eles interagem diretamente, né, com as nossas necessidades orgânicas e até o nosso gosto pessoal sobre as coisas. Então isso é muito importante, tá? Nem sempre todo homem gosta mais de salgado e a mulher de doce, mas existe um conteúdo maior de homens que são dopaminérgicos e que daí vão gostar mais do salgado. E existe um conteúdo maior de mulheres que têm a tendência de serem serotoninérgicas, que daí vão gostar mais dos doces. Isso é uma tendência, mas não é uma verdade, tá? Existem os tipos mistos, existe muito homem que é serotoninérgico e mulheres que são dopaminérgicas absolutas. E os tipos mistos também, que daí as pessoas ficam mais no meio termo, né? Eu prefiro salgado, mas eu também gosto depois salgado de um docinho, né? Tem essas questões assim que podem influenciar. Então, o que acontece? Aí eu puxo o link para o seguinte: existe uma relação direta entre os neurotransmissores do cérebro, esses hormônios neurotransmissores, e os hormônios sexuais. Então, assim, a gente pode entender, uma maneira bem fácil de entender é a TPM. Durante a TPM, pela mudança de conformação dos hormônios femininos, baixa a serotonina, então dá mais vontade de comer doces ou carboidratos pesados, a pessoa fica mais estressada, porque quando baixa a serotonina, que é o hormônio do equilíbrio, aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse, aumenta o glutamato, que é o hormônio do pavio curto, e daí se dá toda uma outra desregulação. E homens tenham paciência. Então o que acontece? Claro que o exercício físico influencia muito nisso, porque o exercício físico estimula muito mais do que só emagrecer. O exercício físico estimula um conteúdo hormonal dentro do organismo muito amplo e rico. Então aumenta a endorfina, que faz um trabalho análogo da serotonina. A própria endorfina diminui a liberação de cortisol e de glutamato no cérebro. Aumenta a liberação de dopamina, que te dá mais foco, que te dá mais ânimo, ao mesmo tempo que, na verdade, ali naquele período, por exemplo, de TPM, dá um desânimo e tudo mais. Então a gente consegue uma regulação melhor, né? E não falando a TPM foi um exemplo, mas na verdade a gente consegue uma regulação maior com o exercício sobre o estresse e sobre essa questão dos neurotransmissores para conseguir ficar de uma forma mais equilibrada, tá? Então é indicado fazer exercício quando tá em época de TPM, porque isso vai melhorar, inclusive, os sintomas da TPM. Super indicado. A baixa de serotonina e de dopamina na TPM te levam justamente a não querer ter ânimo de fazer exercício,
na prostração, de tu ficar na prostração, mas tem que vencer isso racionalmente e saber que justamente ir lá fazer a sessão de exercício é o que vai melhorar, né? O que vai antagonizar essa baixa de neurotransmissores que existe na TPM. E claro, uma alimentação equilibrada, porque senão a gente não tem todo esse conteúdo de aminoácidos essenciais, vitaminas e minerais que é necessário para esses neurotransmissores serem formados no cérebro, tá? E outra coisa muito importante é que existe uma relação, puxando essa questão dos hormônios, também das mulheres que tomam contraceptivo oral, né, anticoncepcional, elas têm mais dificuldade em toda essa regulação, porque elas encharcam o organismo de um extra ainda de hormônios femininos, né, que não seria a nossa condição natural. Então elas tendem a ter mais dificuldade de regular esses neurotransmissores, então ter mais oscilações de picos de vontade de comer doces ou carboidratos e uma dificuldade maior no emagrecimento. Isso não quer dizer que as pessoas têm que parar de tomar anticoncepcional, não é nesse sentido, mas para saber que quem toma tem consequências, e essas são as consequências. Acho também legal a gente salientar que, tu também até já comentou esse ponto, da questão mental, né? Que a gente não deve simplesmente, eu tô tomando anticoncepcional, eu já tô na TPM e agora eu vou descer a ladeira, eu tenho direito, eu tô no meu tempo, sabe? Eu acho que é muito mais, né? Muito maior do que um momento só. Qual é o meu objetivo? Qual é o meu sonho? Eu realmente quero emagrecer? Eu realmente quero mudar de vida? Né? Então é óbvio que, por exemplo, eu tenho os meus dias, a Laura tem os dias dela, tenho certeza que a Lu também tem os dela, o Gabriel que tá aí na câmera também tem os dias dele. Todo mundo tem os seus dias, mas a gente sempre tem que estar focado e pensando no real objetivo, o que a gente realmente quer para amanhã. E também nós somos um espelho para quem tá do nosso lado, gente. Tu é o espelho pro teu filho, pra tua filha, pro teu pai, pra tua mãe, pros teus amigos. Certamente eles também vão se espelhar em ti se tu tiver força de vontade para vencer, né? Para mudar, para melhorar, para largar de mão dessas desculpas muitas vezes esfarrapadas. Sobre isso, a Lu é um exemplo, né? Que eu comecei o trabalho aqui contigo, a me alimentar melhor, eu já consegui levar isso pra minha casa. E minha mãe veio aqui também, já se consultou e também mudou o estilo de vida, o hábito lá em casa. Meu pai, muito era complicado com a alimentação, era sempre excesso de carne, muito carboidrato. Hoje ele já tá numa alimentação mais balanceada. Então, assim, o meu trabalho é de formiguinha, uma pessoa vai mudando, que faz a outra do lado mudar e assim por diante. Então, pra todo mundo conseguir em volta também mudar isso e ter uma vida mais saudável. E junto com a alimentação, acho extremamente importante a gente colocar esse último ponto que tu colocou, Lu, que é o exercício físico, né? Como é importante e como ele ajuda a fazer essa roda girar. Tá cansado de academia, já fez todo tipo de exercício, mas ainda não fez com a gente? Acesse o nosso site, acompanhe o nosso trabalho, playdance.com.br, a gente vai estar de portas abertas para te receber, para te ajudar. Todas as dúvidas que tu tiver, manda pra gente que a gente vai estar respondendo, mas faça uma atividade física. Aqui no nosso canal a gente tem aulas de 20 minutos, então vocês podem conhecer o nosso programa antes mesmo de adquiri-lo. Gostou? Começa a dançar com a gente, acessa lá o site, já adquire e já começa essas aulas hoje mesmo. Faça uma atividade física regular, se alimente corretamente e se tem a compulsão, se não é algo pontual, né, algo esporádico, se é algo mais clínico, não tenha dúvida, né, vai num profissional, vê o que está acontecendo, mas não fica criando desculpas e o quadro só vai piorar. Resolva. A compulsão alimentar é um quadro de desregulação orgânica. Isso precisa ser avaliado, não é uma questão de fraqueza, é uma questão de desregulação bioquímica e tem que ser tratado corretamente. Lu, eu acho que a gente poderia só dar aquela passadinha com 3 sugestões, 3 dicas, para fazer diferença, né, na forma de ver a compulsão alimentar hoje. Olha, fica bem difícil me manter em 3, tá? Mas eu vou tentar elencar as principais. Boa. A alimentação equilibrada, isso tem a ver com macro e micronutrientes corretamente usados nos horários certos. Qualidade de descanso e sono e exercício físico. Eu elencaria a 4ª, que tem a ver com conseguir equilibrar e sanar o excesso de estresse no organismo através do próprio exercício físico, através da própria alimentação que melhora os neurotransmissores e até através de meditação e todos esses tipos de ferramenta que temos nos dias de hoje para a gente conseguir ter um equilíbrio maior.
não pode deixar nenhum desses pontos de fora, senão a compulsão alimentar não consegue ser tratada. Quanto mais conectado com a gente mesmo a gente vê, eu acredito que é o melhor, né? É Com a chave certeza. do sucesso. Com certeza. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu aprendi em terapia, que a mente mente. Então a gente tem que cuidar com as desculpas que a mente nos dá para deixar para amanhã as coisas, para não nos amar, para às vezes acabar até piorando a nossa situação, enquanto a gente poderia estar fazendo algo, fomentando melhora pra gente, desde sempre, desde hoje. Então a gente tem que conseguir avaliar isso tudo e conseguir nos amar, nos namorar e fazer bem pra gente mesmo. Muito legal. Lu, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado, né, vir aqui compartilhar um pouquinho de tudo que tu sabe, que tu tem de conhecimento. Pra gente é sempre um prazer estar perto de ti. E a gente queria que o pessoal colocasse aqui nos comentários o que achou desse pocket de 2 vídeos, com a Lu, um sobre emagrecimento, um sobre compulsão alimentar, mas sempre pensando na alimentação equilibrada. Se você quiser que a Lu volte aqui, coloca um hashtag #VoltaLu, que a gente vai adorar vir aqui para gravar mais vídeos com ela, uma pessoa sempre que nos abre cada vez mais a mente, né, não só para alimentação, mas também para algo maior, né, que é uma vida mais saudável. Então, muito obrigado, Lu, quer deixar mais uma vez tuas redes sociais aí pro pessoal acompanhar? Eu que agradeço a oportunidade, tá? Fiquem ligados, tá no Luana Flores Nutri, que ali eu sempre dou dicas, tem um compêndio grande já de coisas sobre nutrição, e me deixe um direct se tiver mais dúvidas, e fiquem ligados no Playdance sempre. Então curte o vídeo, se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, tá perdendo um monte de conteúdo. Se não viu de emagrecimento, clica no card que vai estar aqui e veja, porque foi demais o vídeo, tá bom? Ativa as notificações também, nos vemos na próxima. Sim! Um grande beijo, um grande abraço e até mais.